O salão estava cheio demais para caber tanto silêncio. Mesmo com mais de 100 pessoas vestidas de preto, fardas alinhadas, medalhas reluzindo à luz fria do teto, ninguém parecia saber o que dizer. A maioria nem me olhava nos olhos. Não era dor, era desconforto. Era como se meu luto tivesse se tornado um lembrete inconveniente daquilo que todos queriam esquecer. Meu marido tinha sido dado como morto em missão 7 meses antes. MIA, Missing in Action. Nenhum corpo, nenhum enterro, só relatórios, uma bandeira dobrada e uma ausência que ninguém soube explicar direito. Faltou coragem ou sobrou pressa. Eu nunca entendi. O que sei é que desde então eu me tornei uma espécie de lembrança viva do que ninguém queria nomear. E naquele memorial, que deveria ser para ele, para a farda dele, para a história dele, parecia que eu é que era o incômodo na sala. O discurso do capelão foi breve. Não havia muito o que dizer quando a ausência é maior que qualquer palavra. Mas eu queria falar. Eu precisava. Respirei fundo quando meu nome foi chamado. Caminhei até o púlpito com as mãos geladas e os ombros mais retos do que nunca. A minha farda era azul marinho, impecável, a mesma que usei na formatura como oficial. Ninguém na minha família esteve lá naquele dia, como não estiveram em tantas outras conquistas. Mas ali eu estava de novo, sozinha, pronta para dizer o que ninguém queria ouvir, que eu ainda acreditava que meu marido estava vivo e que enquanto não houvesse um corpo, não haveria fim. Falei por pouco mais de 4 minutos. Disse que o luto não se resolve com decreto, que a ausência dele era uma presença constante nos meus dias, nas minhas noites, nas missões em que entrei sem ele, nos corredores gelados da base onde sua voz ainda parecia ecoar. Falei porque era o mínimo que ele merecia, porque mesmo sem confirmação, ele seguia sendo o homem que me amava, o oficial que treinava os recrutas como quem planta honra no chão. E quando terminei, o silêncio voltou. Só que dessa vez, ele era mais pesado. E foi nesse peso que meu pai se levantou, com os braços cruzados e a testa franzida, como sempre que eu dizia algo que ele não queria ouvir. A sala inteira o olhou. Ele não se intimidou. Deu 2 passos à frente, limpou a garganta e soltou a frase como se estivesse pedindo sal na mesa do almoço. Pare de viver no passado. Não houve murmúrio, nem suspiros. Apenas aquele corte seco no ar. E então, ele continuou. Disse que eu precisava aceitar os fatos, que ficar vestindo farda e discursando sobre esperanças era patético, que já fazia 7 meses, e que eu estava me afundando numa fantasia. E então, como se ainda não bastasse, olhou diretamente para mim e disse diante de todos: ele se foi, e você precisa seguir em frente. Chega de drama. Foi nesse momento que percebi. Aquela sala não era mais um memorial, era um tribunal. E eu, a acusada de sentir demais, de acreditar demais, de me recusar a aceitar o que o silêncio oficial queria empurrar garganta abaixo. E meu pai, com seu terno cinza surrado e sua postura de homem que nunca me respeitou como militar, era o juiz. A sentença. Pare de viver no passado. Eu não chorei, nem desci do púlpito com pressa. Apenas olhei para ele como quem olha para um homem que nunca enxergou quem você realmente é, porque, de fato, ele nunca viu. Nem quando entrei na Marinha, nem quando fui promovida, nem quando me tornei a primeira mulher da família a vestir uma estrela no ombro. Para ele, eu era uma fase rebelde que nunca passou. E agora, com meu marido morto, talvez ele achasse que essa seria a chance de me dobrar de vez. Mas ele não sabia. Não sabia do bilhete que encontrei dentro da mochila do meu marido, dias antes dele embarcar na missão. Nem sabia da ligação que recebi do número restrito 3 semanas após a suposta morte. Não podia saber da sensação que queimava no meu peito todas as noites, me dizendo que ele estava em algum lugar, perdido, vivo, esperando. Não era esperança cega, era intuição treinada. Era amor com disciplina, era certeza enraizada. Quando desci do púlpito, alguém puxou minha cadeira para trás. Talvez por educação, talvez por pena. Eu agradeci com um aceno mínimo. As mãos ainda estavam frias, mas agora tremiam um pouco. Meu pai se sentou novamente, satisfeito, como se tivesse me dado um corretivo necessário.
como se tivesse apagado meu delírio com a força da razão dele. Mas o que ele não sabia, o que ninguém ali sabia, era que aquele memorial estava prestes a virar outra coisa. Porque do fundo do salão, as portas duplas se abriram lentamente, e com o ranger das dobradiças, o murmúrio começou. Um empurrão aqui, um virar de pescoço ali. Eu me virei apenas quando ouvi o som das rodas sobre o piso de madeira. Cadeira de rodas. Um jovem, farda amassada, rosto pálido, cicatrizes visíveis, olhos marejados, mas firmes, acompanhado por 2 enfermeiros. Ele veio até a frente sem dizer uma palavra. Parou bem diante do púlpito que eu havia deixado. O capelão olhou para ele como quem não sabe se interrompe ou se deixa. E foi então que o jovem se ergueu com dificuldade, apoiando-se nos braços da cadeira. Endireitou as costas com esforço e olhou diretamente para mim. Senhora, ele disse, com a voz mais firme do que parecia capaz. Seu marido ainda está vivo. E naquele instante, a sala explodiu. Quando o jovem disse aquilo, seu marido ainda está vivo, uma parte da sala prendeu a respiração. A outra parte imediatamente soltou um murmúrio de choque, confusão ou incredulidade. Eu permaneci sentada, imóvel, como se minha alma tivesse sido retirada de mim por alguns segundos e devolvida ainda quente, ainda pulsante, ainda possível. O garoto, e ele era só um garoto, apesar das cicatrizes e da farda amarrotada, me olhou como se estivesse devolvendo não só uma verdade, mas também uma dívida. Mas antes que pudesse continuar, o capelão se aproximou, visivelmente desconcertado. Murmurou algo para um dos enfermeiros e tentou retomar o controle da situação. Só que era tarde demais. O silêncio ritualístico daquele memorial tinha sido quebrado por algo mais forte que qualquer eulogia. A verdade. A revelação caiu como uma bomba sobre aqueles que haviam me tratado como uma mulher viúva demais, frágil demais, emocional demais para seguir em frente. Eles haviam se acostumado a me olhar com condescendência. Achavam que estavam sendo gentis quando diziam: "Você precisa viver sua vida", como se meu casamento fosse apenas um capítulo velho que eu insistia em reler. Mas não era isso. O que ninguém via, ou escolhia não ver, era que mesmo sem provas, eu continuava acordando às 04h45 para dobrar minha farda com a precisão de sempre, que eu ainda preparava 2 canecas de café por hábito, que a escova dele ainda ficava no mesmo lugar, que eu evitava mudar o travesseiro de lado, porque havia um instinto que não me deixava em paz, e porque havia uma ausência que era grande demais para ser definitiva. Durante meses, eu carreguei o luto como quem carrega uma missão não concluída. Não chorei em público, não me entreguei a discursos vazios, não aceitei condolências que vinham acompanhadas de conselhos disfarçados. Apenas cumpri meu trabalho, apenas cumpri minha promessa a ele, e ainda assim, cada passo que eu dava parecia irritar aqueles ao meu redor, meu pai, principalmente. Desde o início, ele me tratou como uma mulher exagerada. Disse que militares sabiam os riscos, que era o preço do uniforme, que era preciso seguir com a vida. Ele dizia essas palavras como se fossem sinônimos de força, mas tudo o que eu enxergava era fraqueza no rosto dele. A covardia de alguém que nunca teve coragem de amar com profundidade suficiente para aguentar a perda. Ele nunca foi um homem cruel, mas era pequeno, pequeno de alma. Pequeno demais para entender o que era amar um homem como o meu. Alguém que tinha dentro do peito não só um coração fiel, mas uma bússola moral que jamais hesitava. Durante aqueles 7 meses de ausência, o mundo inteiro parecia determinado a me empurrar de volta ao molde de uma mulher enlutada e conformada. Colegas de base diziam: "Você precisa cuidar de você agora." Minha irmã, que nunca aprovou meu casamento com um homem da ativa, dizia que talvez fosse hora de pensar em outra coisa. Até a terapeuta da força-tarefa de apoio emocional me perguntava, com suavidade calculada, se eu já considerava aceitar o luto formal. Mas o que nenhuma dessas pessoas compreendia era que meu silêncio não era negação, era convicção, porque havia sinais, pequenos demais para convencer alguém, mas grandes o bastante para mim. A última carta que ele me deixou tinha palavras truncadas. Havia linhas riscadas, como se ele estivesse tentando me dizer mais do que podia. Nela, ele escreveu: "Se algo acontecer, lembre-se do mapa." Só que não havia mapa. Não entre nossos objetos, nem entre nossas cartas antigas. A frase parecia solta,
Absurda. Até que 1 mês depois da morte dele, recebi uma encomenda sem remetente. Uma cópia do nosso álbum de fotos de formatura, com uma página recortada exatamente no lugar onde guardávamos um pequeno desenho de um mapa da base. O recorte era limpo, cuidadoso, deliberado. Mostrei à Marinha. Disseram que não havia fundamento. Mostrei ao oficial responsável pela investigação. Ele sorriu como quem sorri para uma criança. Depois disso, aprendi a guardar tudo sozinha. Guardei pistas, ruídos, mensagens cifradas, sonhos estranhos. Guardei principalmente o silêncio dos outros, porque ninguém queria acreditar que a morte dele fosse uma mentira, ou pior, uma omissão. Por isso, quando o jovem soldado apareceu naquela cadeira de rodas, trazendo a verdade no lugar do silêncio, algo dentro de mim não se chocou. Algo dentro de mim apenas assentiu, porque minha alma já sabia. Meu corpo é que ainda precisava escutar. Nos minutos seguintes, a sala virou caos. Algumas pessoas saíram. Outras se aproximaram do rapaz para tentar entender. Um dos militares responsáveis pelo protocolo tentou afastá-lo, mas ele apenas apontou para mim. Disse: "Ela precisa saber. Ela precisa contar ao mundo." E então mencionou algo que me paralisou. O nome da operação. Uma missão que, oficialmente, nem havia sido incluída nos relatórios de campo. Uma missão classificada. Ele sabia cada detalhe. Nomes, códigos, localização geográfica, o horário exato da emboscada. E então ele disse: "Seu marido ficou para trás. Mas ele ficou por escolha. Salvou 3 de nós. Inclusive eu. Ele está vivo. Foi visto há 1 semana. E deixou um recado para você." Foi nesse momento que algo mudou no ar. Não apenas porque todos estavam ouvindo agora, até mesmo os que antes desprezavam meu luto, mas porque aquele recado estava em minhas mãos. Porque a última palavra dele antes de desaparecer havia sido: "Lembre-se do mapa." E agora, tudo fazia sentido. Meu pai, que havia me julgado, agora olhava para o chão. Minha irmã não conseguia encarar meus olhos. Nenhuma palavra foi dita, mas as máscaras caíram todas ao mesmo tempo. Eu me levantei da cadeira. Não disse nada. Apenas caminhei até o jovem e peguei um pequeno envelope que ele carregava no bolso interno da farda. Entregaram a mim como se entregam uma ordem. Era a primeira pista tangível desde a declaração oficial de morte. Mas mais que isso, era a confirmação de que, mesmo no escuro, minha intuição tinha sido minha aliada mais fiel. E naquele momento, algo se firmou dentro de mim. Eu não era apenas a viúva enlutada. Não era apenas a mulher ignorada no púlpito. Eu era a major da Marinha, a primeira da minha família. E agora, mais do que nunca, eu estava pronta para cumprir a missão que só eu podia continuar. Encontrar a verdade e trazer meu marido de volta. Seu nome era Felipe Mendes, cabo de infantaria, designado ao mesmo pelotão do meu marido, na chamada Operação Seta Negra. Uma missão que, segundo os registros oficiais, havia terminado com baixas irreparáveis, terreno colapsado e perda de comunicação total com uma parte da equipe. O nome do meu marido, Capitão Augusto Lacerda, estava no topo da lista dos presumivelmente mortos em ação. O termo exato usado no relatório era irrecuperável. Eles não usaram a palavra morte, mas todos ao redor trataram como tal, menos eu. Felipe foi o único sobrevivente resgatado após 7 meses desaparecido, encontrado em uma clareira entre 2 linhas de fronteira, desnutrido, ferido, com um tiro na perna e marcas de contenção nos pulsos. Ainda assim, naquela cadeira de rodas e com os olhos marcados por noites insones, ele emanava firmeza. Falava com a calma de quem sabia que cada palavra carregava peso. Ao me entregar o envelope no memorial, ele mal conseguiu manter a postura, mas fez questão de usar a mão direita, a mesma que, segundo o relatório, ele quase perdeu em combate. E quando me passou o recado, ele disse algo que ninguém percebeu, mas que me atravessou como um código direto à alma. Ele ainda carrega a medalha de vocês 2. Aquilo bastava. Só nós sabíamos o que significava. Era a medalha que ele usava como chaveiro, que ganhamos juntos numa corrida interna da base, anos antes de sermos promovidos. Uma bobagem simbólica, mas entre nós, aquilo era mais íntimo do que uma aliança. E se Felipe sabia disso, era porque meu marido confiou a ele algo pessoal, algo sagrado. O envelope que recebi continha poucas coisas. Um pedaço de papel manchado, com apenas 3 palavras. Ponto Eco Verde.
E uma foto em preto e branco, borrada e cortada, mas com o rosto dele. Era ele. Mesmo magro, mesmo ferido. Os olhos. Era ele. E atrás da foto, um número de série escrito à mão, que bati de imediato com o número de identificação da mochila de evacuação que ele sempre levava em missões de risco. Eu conhecia aquilo como quem conhece o cheiro da casa em que cresceu. Aquilo não era uma fraude. Não era montagem. Era real. Mas Felipe não havia vindo apenas para me entregar um envelope. Ele estava ali porque não aguentava mais o silêncio. Porque mesmo sob comando para não divulgar nada a ninguém, mesmo ainda sob supervisão médica e com vigilância militar 24 horas, ele encontrou uma brecha. E escolheu falar, porque sabia que o tempo estava se esgotando. Não só o dele, mas também o do homem que havia ficado para trás. E a única pessoa que, segundo ele, teria coragem suficiente para seguir o rastro certo era eu. Ninguém do comando superior autorizou a fala dele naquele memorial. Era óbvio. Aquilo não fazia parte de nenhum roteiro institucional. A Marinha Brasileira não expõe falhas em público, ainda mais diante de autoridades, famílias de militares e representantes do governo. Mas ele ignorou tudo isso. Usou os 5 minutos que lhe restavam fora da internação para quebrar o escudo de omissão que vinha se formando ao nosso redor. E quando terminou de falar, antes que os 2 enfermeiros o levassem de volta para fora do salão, ele virou o rosto para mim uma última vez e disse: "Ele está vivo, porque decidiu que outros deviam viver. Ele disse que você entenderia. Entendi? Entendi tudo. Entendi que ele ficou para trás por escolha, para salvar os outros. Entendi que ele confiava que eu saberia decodificar as pistas. E entendi que se o sistema não o traria de volta, talvez eu pudesse, ou morrer tentando." O salão, após a saída de Felipe, mergulhou numa tensão densa. Ninguém soube o que dizer. Os olhares se dividiam entre constrangimento, incredulidade e medo. Medo de estarem presenciando o desmoronamento de uma verdade conveniente. Os superiores se entreolhavam, claramente desconfortáveis. Um deles chegou a me chamar discretamente para o canto, oferecendo apoio psicológico diante da explosão emocional do rapaz. Disfarçada de cortesia, a proposta era um recado: fique quieta, não alimente isso. Mas eu não era mais uma mulher em luto. Eu era a Major Lacerda, primeira da minha família, primeira a desafiar um sistema que preferia que eu tivesse seguido o ritual do silêncio, da obediência e do luto arrumado. Mas meu sangue não carregava mais o mesmo código da submissão que corria nas veias do meu pai. E foi por isso que olhei aquele superior nos olhos e disse, sem levantar o tom: "Se o que ele disse for mentira, vocês não têm com o que se preocupar. Mas se for verdade, alguém aqui está mentindo há muito mais tempo do que eu consigo contar." Ele não respondeu, apenas me deu as costas. Mas seu silêncio confirmou tudo o que eu precisava saber. Naquela noite, não dormi. Espalhei os papéis no chão da minha sala, como uma investigadora diante do próprio passado. Cada recorte, cada anotação que eu havia escondido por meses, cada sinal que a intuição colheu sem permissão do raciocínio, o número do relatório que sumiu do sistema, a assinatura trocada em um dos documentos de evacuação, a mensagem criptografada interceptada por um rádio antigo da base do litoral norte. Tudo levava à mesma conclusão. Alguém escondeu a verdade. Alguém queria que Augusto fosse esquecido. Mas agora, com Felipe falando em público, o relógio tinha começado a correr de novo. Na manhã seguinte, pedi transferência de cargo administrativo para a atividade em campo. Pela primeira vez desde a suposta morte de Augusto, eu estava disposta a atravessar todas as instâncias formais, ou ignorá-las por completo. Solicitei acesso a arquivos classificados da Operação Seta Negra. Recebi silêncio. Solicitei imagens de satélite da Zona Eco Verde, o ponto citado no bilhete. Recebi e-mails de negação protocolar. Mas no meio daquilo tudo, uma mensagem anônima chegou no meu terminal seguro. Sem assunto, sem remetente. Apenas uma imagem de satélite com marcações em código. E no canto inferior, uma única frase: "Ele não morreu, só foi esquecido." Foi quando percebi, eu não estava sozinha. Alguém, dentro do próprio sistema, queria que a verdade fosse encontrada. E sabia que eu era a única capaz de chegar lá. A frase continuava reverberando como um disparo lento, desses que você ouve depois do impacto, quando o corpo já está em estado de alerta.
mas o coração ainda não teve tempo de processar o que está em jogo. Seu marido ainda está vivo. Não foi gritado, não foi chorado. Foi dito como uma ordem, como uma verdade que não precisava de mais explicações. A voz de Felipe cortou o ar do memorial como uma navalha, fina e limpa. E ali, entre os que vestiam fardas e os que só carregavam luto de aparência, ninguém sabia o que fazer com aquela revelação. As reações foram como fragmentos de vidro no chão, irregulares, instintivas, afiadas. Uma mulher ao fundo, que eu não reconheci, levou a mão à boca. Um dos veteranos que serviu com meu marido soltou um "Como assim?" abafado. E uma das assistentes da cerimônia recuou 2 passos, como se tivesse visto um fantasma. Meu pai permaneceu sentado, mas eu o vi enrijecer. Ele cerrou os punhos, como se pudesse, com força física, abafar o que havia sido exposto ali. Minha irmã, que até então se mantinha na lateral do salão, como quem só compareceu por obrigação, olhou para mim pela primeira vez em meses e teve vergonha de sustentar o olhar. Mas não era só a minha família que estava em ruínas naquele momento. Era a estrutura toda, a narrativa oficial, a certeza arrumada, o luto coordenado. Tudo estava sendo desfeito por uma única frase que não podia mais ser recolhida. E a partir dali, ninguém tinha mais controle sobre o que viria. A comandante do cerimonial tentou interromper. Pegou o microfone com mãos trêmulas e agradeceu a presença de todos, dizendo que a cerimônia estava encerrada. Mas era tarde demais. O estrago já estava feito, ou, melhor dizendo, a verdade finalmente tinha espaço para respirar. O jovem soldado ferido, agora sendo conduzido para fora por um oficial visivelmente desconfortável, ainda tentava falar mais, mas já não importava. O essencial havia sido dito, e o que estava dito não poderia mais ser desdito. Naquele instante, me dei conta de que havia 2 escolhas diante de mim. A primeira, calar, recuar, aceitar a explicação oficial que certamente viria em breve para desmentir ou distorcer tudo. A segunda, agir. E eu escolhi a segunda. Porque o que muitos naquela sala esqueceram, inclusive meu pai, é que eu não estava ali apenas como esposa. Eu estava ali como major, com autonomia, com recursos, com acesso, com conexões. E mais importante, com uma motivação que ninguém naquele salão poderia medir. A minha guerra pessoal havia começado. E eu não lutava com armas visíveis. Saí do memorial sem falar com ninguém. Não aceitei os olhares de pena que alguns tentaram oferecer como consolo tardio. Não retribuí os acenos cautelosos dos colegas da Marinha. E, principalmente, não olhei para o meu pai. Se o fizesse, talvez dissesse algo que não poderia mais ser retirado. Mas eu precisava de foco, não de desabafo. E naquela noite, deitei na minha cama sem acender as luzes. Apenas segurei a foto que Felipe me deu com uma das mãos e o papel com as 3 palavras na outra. Ponto, eco, verde. No dia seguinte, comecei discretamente a sondar as instâncias que ainda confiavam em mim. Um técnico de comunicações que devia um favor. Um oficial aposentado que sempre respeitou meu marido. Uma cabo de logística que trabalhou comigo durante 5 anos e sabia reconhecer quando eu estava lidando com algo que ultrapassava o protocolo. Ninguém me deu todas as respostas, mas alguns me deram perguntas certas. E as perguntas certas, nesse caso, valiam mais do que qualquer ordem assinada. Consegui acesso a um relatório de monitoramento climático de 3 semanas antes. Nele, havia um recorte de anomalia térmica, detectada numa zona rural ao norte do território onde a operação havia ocorrido. Era uma área isolada, sem instalações militares formais, mas com marcas de movimentação, aterramento recente, alterações topográficas incompatíveis com erosão natural. O nome da área, no código interno, era Eco Verde. Coincidência demais para ser descartada. Conexão demais para ser ignorada. Na mesma semana, um drone civil registrou um sinal de rádio fraco vindo daquela região. A frequência? Uma faixa usada por unidades de patrulha de fronteira nas Forças Armadas, há mais de 20 anos. E o código de encerramento da transmissão? Era o mesmo que meu marido usava quando desligava o rádio em nossas chamadas codificadas. Um pequeno assobio, seguido de 3 batidas metálicas. Só nós 2 sabíamos disso. Eu ouvi o áudio 3 vezes. Era ele. Eu sabia.
Enquanto isso, minha família mergulhava em negação. Meu pai passou a dizer em tom defensivo que o rapaz ferido podia estar em choque, que gente traumatizada inventa coisas. Minha irmã dizia que eu estava ficando obcecada, que estava colocando minha carreira em risco. Nenhum deles perguntou como eu estava. Nenhum ofereceu ajuda. A mesma frieza de quando se referiam ao meu luto agora era usada contra a minha busca. Só que havia uma diferença crucial. Antes, eles achavam que eu estava exagerando. Agora, eles estavam com medo. O medo de estarem errados. O medo de terem tratado como fraqueza aquilo que era força. O medo de que meu marido voltasse vivo. E com ele, a vergonha deles todos. E talvez o que mais doía era perceber que, mesmo com a possibilidade real dele estar vivo, minha família ainda tentava me fazer recuar. Eles não queriam a verdade. Eles queriam o conforto da negação. Mas eu nunca fui movida por conforto. Fui movida por honra, por lealdade. E agora, por algo mais. Justiça. Eu havia dito no memorial que não havia corpo. Então não havia fim. Mas agora, além da ausência, havia prova. Havia pistas. Havia testemunha. E havia um nome a zelar. O dele e o meu. Porque quando a verdade viesse à tona, não seria só sobre ele ter sobrevivido. Seria sobre eu nunca ter me calado. Seria sobre ter confiado em mim quando ninguém confiava. Seria sobre ter honrado a farda, o amor e o silêncio, até ele finalmente ter uma voz de novo. E eu prometi a mim mesma naquela noite, diante da mesma foto borrada, que se ele estivesse vivo, eu o traria de volta. Nem que para isso eu precisasse enfrentar o sistema, as mentiras e a própria memória do que disseram ser impossível. Havia um silêncio diferente naquela casa, nos dias que seguiram ao memorial. Não o silêncio do luto, nem o silêncio da ausência. Era o silêncio da vergonha, da hesitação, da presença desconfortável da verdade que eles não queriam enxergar, mas que agora tinha corpo, nome, rosto e voz. E mais do que isso, tinha testemunha. Felipe Mendes, com seus ferimentos e sua coragem, não apenas interrompeu uma cerimônia, ele interrompeu o teatro, desmontou o palco montado pela minha família para fingirem que estavam ao meu lado, quando na verdade só queriam me ver dobrada, vencida, em silêncio. Meu pai passou a agir como se nada tivesse acontecido. Evitava o assunto, desviava conversas, se trancava na oficina dos fundos como fazia quando queria fingir que era um homem muito ocupado para se responsabilizar por qualquer coisa. Ele sempre teve essa postura de senhor da razão, o tipo que chama as decisões dos outros de impulsos, mas suas grosserias de sinceridade. Quando subiu ao púlpito no memorial e me mandou parar de viver no passado, ele acreditava, de verdade, que estava me fazendo um favor. Como se estivesse me livrando de um fardo, quando, na verdade, ele apenas reafirmava o próprio incômodo com o fato de eu nunca ter seguido o roteiro que ele desenhou para mim. Porque para ele, mulher no quartel era vergonha, militar era coisa de homem, e mulher que sobe rápido na carreira, que recebe medalhas, que assume pelotões, essa mulher, para ele, era um problema, porque o brilho dela ofusca os outros, porque a glória dela não pode ser controlada. E o orgulho, esse ele nunca teve coragem de sentir, talvez porque, para sentir orgulho de alguém, é preciso reconhecer o valor desse alguém. E meu pai nunca reconheceu o meu. Quando fui promovida a major, a notícia saiu nos jornais internos das Forças Armadas. Fui a primeira mulher da minha geração, naquela ala, a alcançar o posto. Era a realização de um ciclo inteiro de méritos, disciplina, missões bem-sucedidas, avaliações impecáveis e histórico sem falhas. Me tornei referência. Convidei minha família para a cerimônia de condecoração. Meu pai não apareceu. Disse que estava com dor na lombar. Depois fiquei sabendo que foi jogar dominó no bar da esquina com os amigos de infância. Os mesmos que sempre disseram que mulher não tem que mandar em tropa. Minha irmã apareceu. Sentou na última fileira. Saiu antes do encerramento. Não me cumprimentou. No mês seguinte, ela escreveu nas redes sociais que os verdadeiros heróis são os que cuidam de casa em silêncio. Uma indireta quase pueril, mas que dizia mais sobre ela do que qualquer palavra. Porque para minha irmã, tudo o que eu conquistava era um espelho incômodo. Ela escolheu outro caminho. Casou cedo, teve filhos, abandonou os estudos. Depois passou a dizer que a vida não é sobre cargos, e sim sobre presença.
O problema é que ela confundia escolha com ressentimento. E ao ver minha ascensão, o que ela sentia não era desinteresse, era inveja. Foi por isso que, quando começaram a surgir os primeiros sinais de que Augusto estava vivo, nem ela, nem meu pai souberam como reagir. Porque essa verdade não só me dava razão, ela os desmascarava. Eles passaram meses dizendo que meu luto era exagero, que eu precisava seguir em frente, que aquilo era obsessão, que a farda que eu ainda usava, mesmo fora da base, era teatral. Mas agora, diante da revelação, eles não tinham mais como recuar. E o que começou a brotar foi aquilo que nenhuma família admite em voz alta: inveja da força de quem resistiu. Recebi mensagens de pessoas da minha infância, primos, conhecidos, ex-colegas de colégio, uns para dizer que estavam torcendo por mim, outros, com uma sutileza tóxica, perguntando se aquilo tudo não era invenção da minha cabeça. Até minha mãe, que há anos preferia o silêncio como forma de escapar do confronto, me ligou para dizer que meu pai não sabia lidar com essas coisas e que, no fundo, ele só queria me proteger. Mas proteger de quê? De amar? De resistir? De procurar a verdade? O que essas pessoas não entendem, ou fingem não entender, é que a minha carreira nunca foi um acidente. Nunca foi sobre vaidade. Nunca foi sobre desafio ao masculino. Foi sobre sobrevivência. Sobre encontrar em mim mesma uma força que, por anos, ninguém me deu. Nem meu pai, nem minha irmã, nem as instituições que me testaram até o limite só porque eu era mulher em posição de comando. Ser major não foi um prêmio. Foi uma conquista arrancada com os dentes. E agora, diante dessa busca, eu não tinha mais tempo para agradar ninguém. Na base, alguns oficiais mais jovens começaram a me olhar com uma mistura de respeito e medo. Respeito porque sabiam que eu estava certa em não aceitar o silêncio. Medo porque sabiam que, se eu expusesse o que estava descobrindo, muita gente cairia junto. Felipe Mendes havia sido silenciado. Após o memorial, ele desapareceu do radar. Tentei contato com a unidade hospitalar. Informaram que ele foi transferido para observação psiquiátrica. Um código claro: neutralizar a fonte. Foi quando entendi que o que eu enfrentava agora não era só a dor de uma esposa tentando encontrar o marido desaparecido. Era a estrutura, a máquina, o sistema que preferia ver uma mulher desacreditada do que admitir que havia deixado um oficial para trás. Porque Augusto não era qualquer um. E se ele estava vivo, alguém havia mentido. Alguém havia falhado. Alguém teria que responder. Comecei a documentar tudo. Fotos, áudios, transcrições. Criei um dossiê pessoal, encriptado, dividido em várias nuvens e cópias físicas escondidas. E num dos arquivos, escrevi uma única frase em letras maiúsculas, como se fosse um lema de guerra: a filha rejeitada, a irmã invisível, a esposa ridicularizada, a major esquecida, mas é ela quem vai encontrar a verdade. E cada vez que lia aquilo, sentia algo que ninguém nunca pôde me dar: convicção de quem eu era. E mais ainda, certeza do que eu ia fazer a seguir. Quando criança, eu achava que meu pai era um homem silencioso por natureza. Cresci acreditando que ele era apenas sério demais para dizer o que sentia, que as ausências nas festas da escola, os parabéns ditos sem me olhar nos olhos, e os jantares onde ele falava mais com o jornal do que comigo, eram apenas traços da personalidade de um homem à moda antiga. Mas com o tempo, descobri que o silêncio dele não era timidez, era escolha. Meu pai não era calado, ele era seletivo. Ele sabia falar, mas só dizia o que reforçava a visão de mundo dele. E tudo que fugia disso era ignorado, silenciado, reduzido à insignificância. Inclusive eu. A primeira vez que percebi que ele me enxergava como um erro foi quando anunciei, aos 17 anos, que queria tentar a carreira militar. Lembro do barulho que a colher fez ao cair no prato dele. Lembro de como minha mãe engoliu em seco. E lembro da frase exata que ele disse, com os olhos ainda voltados para a TV. Você vai se meter no mundo dos homens. Vai se arrepender. Não houve briga, nem discussão. Só a certeza, naquele silêncio recheado de desprezo, de que ele não esperava, nem queria, que eu tivesse futuro fora do que ele considerava aceitável. Eu fui pra frente mesmo assim. Estudei sozinha. Trabalhei dobrado para pagar o cursinho. Fiz minha inscrição com a identidade escondida dentro de um livro, porque ele havia dito que não colocaria 1 centavo nessa maluquice. Passei em 5º lugar.
Quando recebi a carta de convocação, deixei sobre a mesa da cozinha, onde ele tomava café todas as manhãs. Ele dobrou o papel, colocou de lado e me disse: "Você vai acabar voltando de cabeça baixa." Não voltei. Nem uma vez. Nem por um minuto. Cada conquista minha parecia provocar nele uma reação doentia. Quando entrei na primeira operação real, ele comentou com meus tios que era coisa de figurante. Quando ganhei medalha por mérito de disciplina, ele disse que devia ser cota. Quando fui promovida a tenente, ele não apareceu. Mandou minha mãe dizer que o tempo estava feio demais para viajar. Eu sabia que não era o tempo. Era ele. Durante todo esse tempo, ele se agarrava a uma narrativa que lhe dava conforto. A de que, apesar das minhas fardas, das minhas medalhas, dos meus relatórios impecáveis e dos elogios públicos, eu nunca seria alguém de verdade, porque no fundo, ele acreditava que valor de mulher estava em ser discreta, caseira, dependente. Quando meu marido entrou na minha vida, ele odiou mais ainda, porque Augusto era militar como eu, porque era um homem que me tratava como igual, não como sombra, porque ele via em mim o que meu pai sempre se recusou a enxergar: liderança. E foi aí que meu pai decidiu apagar a história. Primeiro, nas pequenas coisas. Cortou meu rosto das fotos de família penduradas na parede. Passou a se referir a mim apenas como a mais velha. Depois passou a dizer, nas conversas com conhecidos, que só tinha uma filha, minha irmã, aquela que seguiu o caminho que ele compreendia: casamento, filhos, casa alugada no bairro de sempre. Aquela que pedia ajuda para pagar o gás, que sempre dizia: "Pai, você tem razão." Mas o golpe mais cruel veio depois do desaparecimento de Augusto. Quando todos acreditaram que ele estava morto, meu pai encontrou na tragédia a chance de me rebaixar de vez. Foi ele quem organizou o primeiro jantar em família para me tirar do luto. Convidou todo mundo. Disse que era hora de seguir em frente, que Augusto era um bom rapaz, mas era só isso. Naquela noite, ele se levantou no meio da mesa, com um copo de vinho barato na mão, e brindou, ao recomeço da filha mais difícil. Riram. Alguns brindaram com ele. Eu apenas me levantei e fui embora. O passado que ele queria apagar era mais do que minha carreira. Era a minha identidade. Era a minha autonomia. Era a minha insubmissão. E quando Felipe surgiu naquele memorial, dizendo que Augusto estava vivo, meu pai não se calou porque estava em choque. Ele se calou porque tudo o que tentou enterrar voltou à superfície, com força. Os dias seguintes foram marcados por tentativas fracassadas de controle. Meu pai me ligou uma única vez, dizendo que era melhor não se iludir. Quando eu disse que estava com provas, ele respondeu: "Você sempre teve essa mania de acreditar em qualquer um, até nos seus próprios delírios." Quando desliguei, me dei conta de que aquele era o mesmo homem que nunca comemorou uma vitória minha, mas que sempre teve tempo para questionar minhas certezas. A maior ironia é que fui criada para respeitá-lo, para não levantar a voz, para engolir sapos em nome da família. Mas a verdade é que ele não queria respeito, queria submissão. E ao ver que nem meu luto me havia quebrado, ele entendeu, enfim, que havia perdido. Passei a evitar todos os encontros familiares. Não havia mais nada a dizer. Tudo o que eu precisava estava comigo. As provas que vinham se acumulando, as mensagens anônimas com coordenadas, a trilha de documentos falsificados com assinatura adulterada. E o mais importante, a certeza de que Augusto havia sido silenciado por algo maior. Eu começava a ver o contorno de uma história que envolvia mais do que erro. Envolvia encobrimento, talvez até traição. E enquanto minha família debatia em jantares se eu estava pirando ou inventando tudo para chamar atenção, eu rastreava satélites, lia relatórios, cruzava nomes e datas. A filha apagada agora era um problema real, porque ela sabia mais do que devia e porque ela estava disposta a continuar. O passado que meu pai tentou apagar estava de volta. Só que agora ele não era mais só lembrança. Era evidência, era força, era motivo e era minha arma. No meio da noite, o despertador militar que usei por mais de 10 anos apitou sem que eu o tivesse programado. Eram 03 a 07 da madrugada, a mesma hora em que 7 meses antes recebi a chamada oficial de que meu marido estava presumivelmente morto. Por um segundo achei que era coincidência, mas a verdade é que,
Quando se carrega uma ausência por tanto tempo, o subconsciente desenvolve o hábito de lembrar até o que o corpo já queria esquecer. Sentei na cama, acendi o abajur e encarei a parede. Meu mural estava lá, preenchido com fotos, mapas, coordenadas, relatórios, fitas adesivas em vermelho e setas feitas com marcador preto. O que antes parecia obsessão, agora tomava a forma clara de uma linha de verdade. Eu já não procurava mais um marido desaparecido. Eu estava desmantelando uma omissão. O nome, Operação Seta Negra, reapareceu em um documento interno de controle de logística que consegui por meio de um contato em Brasília. O documento listava 3 voos noturnos de evacuação realizados com autorização do Comando de Operações de Fronteira, mas apenas 2 constavam nos registros públicos. O terceiro tinha data, hora, plano de voo, mas nenhum nome de passageiro. O destino, Ponto Eco Verde. O mesmo nome que estava no papel entregue por Felipe, o soldado em cadeira de rodas. Fiz cópias. 2 impressas, 5 digitais. O backup ia para 3 servidores em nuvem diferentes. Uma parte de mim já sabia o que aconteceria quando começasse a mexer diretamente com nomes e hierarquias. Sabia que não poderia confiar em quase ninguém. Era como pisar num campo minado emocional e institucional, porque o que eu descobrisse não colocaria em xeque apenas o desaparecimento do meu marido. Colocaria em xeque todo o comando responsável por sua missão. Na base, comecei a perceber que minhas ações estavam sendo monitoradas. Solicitações que antes passavam sem dificuldade agora vinham com exigências de protocolo, prazos mais longos, pedidos de justificativa por escrito. Certa manhã, fui chamada à sala do novo coronel responsável pela inteligência logística. Ele sorriu com a formalidade típica de quem já está pronto para lhe negar tudo. Major Lacerda, disse ele, temos acompanhado sua movimentação. A senhora está levantando suspeitas sem base. Aconselhamos que deixe isso para o setor competente. Luto prolongado pode afetar o discernimento, inclusive de oficiais com bom histórico. Não reagi. Apenas perguntei: o senhor acredita em coincidência? Ele franziu o senho. Por que coincidência? É meu marido ser dado como morto na mesma operação que teve um voo fantasma para uma área fora do mapa, com nenhum nome registrado. Coincidência? É o único sobrevivente da missão ter sido internado com acompanhamento psiquiátrico, menos de 24 horas depois de dizer a verdade. Coincidência é eu ter recebido um papel com o nome do mesmo lugar que aparece no registro extraoficial da sua divisão. Ele engoliu em seco, se remexeu na cadeira. Respondeu apenas: Major, cuidado com os caminhos que a senhora decide seguir. A frase não foi uma ameaça. Foi um alerta. Um aviso passivo-agressivo de quem sabe que há mais coisa escondida do que a hierarquia está disposta a admitir. Naquela noite, preparei um documento. Um dossiê contendo todas as descobertas até então. Incluí uma carta de próprio punho, endereçada ao Ministério da Defesa, com linguagem técnica, apontando as falhas e exigindo a reabertura formal da investigação sobre a missão em que meu marido desapareceu. Não fiz isso esperando resposta imediata. Fiz por segurança. Porque a partir dali, eu não estava mais investigando sozinha. Eu estava criando rastro. E rastros, quando se tem razão, salvam vidas. 3 dias depois, recebi a confirmação silenciosa de que alguém lá dentro também queria que a verdade viesse à tona. Uma caixa anônima, sem remetente, foi deixada na entrada da minha casa. Dentro dela, havia 3 fitas de vídeo da segurança da base aérea. 2 delas claramente editadas. Mas uma, só uma, mostrava o momento exato em que um grupo de soldados era colocado em um helicóptero sem identificação visual. Um deles mancava. O outro parecia carregar algo no ombro. E o terceiro, com o rosto parcialmente visível, era Augusto. O contorno do maxilar, a forma como caminhava, o gesto nervoso com a mão no colarinho da farda. Era ele. Aquela fita era a prova de que ele não só estava vivo depois do ataque, ele havia sido evacuado. E a partir daquele momento, todas as versões oficiais ruíam. Enviei a gravação para 3 jornalistas investigativos. Não com o nome dele, não com o meu, mas com um código. Arquivo Lacerda 01. A evacuação que não existiu. No dia seguinte, os sinais começaram. Meu telefone pessoal tocava e ninguém falava. A campainha da casa soava no meio da noite,
E quando eu olhava pelo olho mágico, não havia ninguém. Um carro preto ficou estacionado na esquina da minha rua por 3 horas. Mas eu não me assustei. Eu esperava por isso. Porque quando a verdade começa a se mover, os ratos saem primeiro. Voltei à base no sábado, mesmo de folga, e pedi acesso ao depósito de arquivos antigos. Usei minha patente para garantir entrada. Enquanto consultava os registros físicos, um sargento que mal falava comigo apareceu e, discretamente, deixou um envelope sobre a mesa. Disse apenas: "Leia depois, e não diga que fui eu." Esperei chegar em casa. Abri o envelope. Dentro, havia um relatório datado 3 meses antes da missão. Um aviso de risco elevado na zona de fronteira, com recomendação de adiamento da operação. Assinado por um coronel. Riscado a caneta por outro, com a observação: "Avançar mesmo assim. Ordem de cima." Aquela era a peça que faltava. Eles sabiam. Sabiam do risco, da falha, da omissão. E avançaram. Meu marido foi usado, sacrificado e apagado. Mas agora, eu tinha o que eles mais temiam: contexto, conexão e provas. Não havia mais volta. Nem silêncio. Nem obediência. A verdade não podia mais ser silenciada. Nem por medo, nem por hierarquia, nem por sangue, nem pelo meu pai. A convocação chegou na noite de terça-feira, com carimbo oficial e envelope selado. Apresentar-se ao Comando Central às 0910. Assunto: reavaliação de conduta e comportamento disciplinar. O eufemismo era claro. Eu estava sendo chamada para ser enquadrada. Porque na cabeça deles, eu não era mais uma oficial em busca de respostas. Eu era um problema. Um ruído. Um risco. Mas o que eles não sabiam, ou fingiam não saber, é que naquele ponto da história, eu já tinha perdido qualquer temor por represália. Porque quando se perde um marido, uma família e a confiança no sistema, o que sobra é o que ninguém pode tirar: a verdade. Na manhã seguinte, vesti a farda azul escura que costumava reservar para cerimônias. A mesma que usei quando fui promovida a major. A mesma que ninguém da minha família foi ver. Coloquei cada insígnia no lugar exato. Sapato engraxado, cabelo preso com precisão milimétrica, coldre simbólico vazio no lado esquerdo. Era a imagem perfeita de uma oficial em prontidão. Mas quem me visse não perceberia o que carregava dentro. A decisão irrevogável de não mais servir ao silêncio. A reunião foi tensa. 5 oficiais sentados à mesa, rostos fechados, olhos calculando cada gesto meu. O comandante da seção abriu os trabalhos dizendo que as investigações informais que eu vinha conduzindo estavam comprometendo o prestígio institucional e que minha persistência emocional estava se tornando um obstáculo à manutenção da ordem hierárquica. A expressão era sofisticada, mas a intenção era simples: me calar. Respondi com calma. Entreguei cópias dos documentos que comprovavam as irregularidades na evacuação. Apresentei, em detalhes, a rota omitida nos registros de voo. Mostrei o vídeo de segurança com Augusto sendo transportado. Cada nova folha sobre a mesa diminuía o silêncio deles. Até que um dos coronéis disse, quase sem encarar meus olhos: "Major, a senhora sabe que o que está fazendo pode custar sua carreira." Foi então que entendi o que estava realmente em jogo. Eles não estavam apenas tentando me proteger da dor de um erro militar. Eles estavam protegendo um pacto. Um pacto de omissão, de autopreservação. E nesse pacto, a verdade era um inimigo. E eu, por não ter aceitado o papel de viúva conformada, era agora a ameaça interna. Mas ali, naquela sala fria com cheiro de tinta e burocracia, não havia mais espaço para negociação. Levantei-me devagar, olhei para cada um dos rostos diante de mim e disse, com voz firme: "Se minha carreira termina por buscar a verdade sobre um soldado abandonado em campo, que termine, mas que fique registrado que foi a verdade que me guiou, e não o medo." Recolhi minhas cópias e fui embora. Ninguém tentou me impedir, mas todos sabiam que a linha havia sido cruzada e que eu não voltaria atrás. No mesmo dia, uma nota de rodapé apareceu nos sistemas internos. Revisão dos relatórios da Operação Seta Negra autorizada sob sigilo. Era o começo. Não era justiça ainda, mas era movimento. Era a estrutura reconhecendo, mesmo que de forma envergonhada, que havia algo podre demais para continuar ignorando. À noite, fui visitar Felipe. Descobri o hospital onde estava internado através de uma técnica de enfermagem que me devia um favor.
Ele estava debilitado, mas lúcido. Quando entrei, ele sorriu de canto, com olhos cansados e ombros caídos como um soldado que carrega o peso de todos os outros. Contei o que estava acontecendo. Ele me ouviu em silêncio. No fim, apenas disse: "Eu falei porque ele me salvou, porque ninguém mais teria feito o que ele fez, e porque eu sabia que só a senhora ia acreditar." Segurei a mão dele e agradeci. Era pouco, mas era tudo o que podia dar naquele momento. Voltei para casa e encontrei uma carta sobre a mesa. Era do meu pai, escrita à mão, uma letra rígida como a voz dele. Nela ele dizia que sabia que eu ia continuar com isso, e que talvez fosse melhor cortar os laços de vez, para não envergonhar o nome da família. Havia apenas uma assinatura, nenhum com carinho, nenhum filha, apenas José. Li a carta sem surpresa. Aquilo era o coroamento da vida inteira que levamos juntos, ou melhor, da vida inteira que ele passou tentando calar a minha. Que ele quisesse cortar os laços, agora não mudava o fato de que ele nunca os sustentou. Nunca esteve ali nos momentos em que o pai deveria ser mais do que presença física. E se agora ele se afastava oficialmente, eu só podia lamentar o tempo que demorei para aceitar que talvez ele nunca tenha sido meu. Mas ao mesmo tempo, algo em mim também se libertou. Porque naquele momento, com o silêncio dele virando palavra fria, algo dentro de mim se endireitou. Pela primeira vez, entendi que sangue não é garantia de lealdade, que herança de verdade é honra, e que a família que escolhe te apagar nunca foi sua. Foi nessa noite que decidi tornar tudo público. A imprensa já tinha cópias do dossiê, mas sob embargo. Esperei o primeiro vazamento interno. E ele veio como previsto. Um jornal independente divulgou, num especial de domingo, a investigação completa sobre a missão de resgate da fronteira, a evacuação secreta, o soldado sobrevivente internado contra a vontade, e a oficial da Marinha que desafiou o protocolo e exigiu justiça. Não usaram meu nome completo, mas usaram o termo que ninguém mais me negava: Major Lacerda. A repercussão foi imediata. Manifestações silenciosas de apoio começaram a chegar por e-mail, por mensagens anônimas, por bilhetes deixados em gavetas. Mas o mais simbólico de tudo aconteceu 3 dias depois, durante uma cerimônia interna da base que homenageava veteranos feridos em combate. Fui chamada de última hora para compor a fileira lateral de honra. Era um gesto simbólico. Apenas oficiais de reputação ilibada eram chamados. Alguns membros do alto comando estavam presentes. E quando meu nome foi anunciado, algo que jamais tinha acontecido aconteceu. 5 oficiais, entre eles 2 mulheres e 3 homens, se levantaram ao mesmo tempo e bateram continência para mim. Não era protocolo, era respeito, era reconhecimento. E foi ali, naquele silêncio vertical, naquela continência inesperada, que entendi. Quando a honra fala mais alto que o sangue, ela ressoa em quem realmente importa. Foi uma repórter jovem quem me perguntou: como é ser reconhecida nacionalmente como símbolo de integridade militar e ao mesmo tempo rejeitada pela própria família? A entrevista seria publicada numa revista de segurança e defesa, um especial sobre mulheres em posições estratégicas nas Forças Armadas. Eu havia sido convidada para uma matéria de capa. Eu, a mulher que, meses atrás, havia sido chamada de instável por insistir que seu marido estava vivo. A mesma mulher que foi ridicularizada pela própria família por não aceitar a perda e que teve a coragem de destruir o silêncio institucional com provas, com coragem, com lógica e com um tipo de dor que ninguém soube respeitar. A pergunta me pegou desprevenida, embora eu soubesse que cedo ou tarde ela viria. Respirei fundo, apoiei os cotovelos na mesa e respondi com a verdade mais simples que já conheci. O orgulho que eu esperava deles nunca veio. Mas hoje eu entendo que havia algo mais valioso do que orgulho: o respeito. E eu fui obrigada a conquistar o meu com sangue seco e silêncio forçado. Não porque queria ser admirada, mas porque me recusei a ser apagada. Ela me olhou por alguns segundos. Depois parou de anotar. Disse: "Isso já basta." E ficou em silêncio. Naquela noite, deitada em um quarto de hotel após a entrevista, reli o trecho da matéria pré-aprovada que haviam me enviado. Em letras grandes: a major que rompeu o protocolo e mostrou que honra é mais que obediência. Era bonito.
forte. Mas eu sabia o que havia por trás de cada palavra escrita ali. Sabia o que custou chegar naquele ponto. Sabia quem fui obrigada a perder para ser reconhecida como alguém. Porque nenhuma daquelas pessoas que hoje me parabenizavam sabia que, mesmo tendo a imprensa, a tropa e até os superiores finalmente do meu lado, eu ainda jantava sozinha, ainda dormia sozinha, ainda carregava uma ausência maior do que qualquer medalha, a ausência de um lar que nunca me coube. Depois da publicação da matéria, comecei a receber convites. Universidades, escolas militares, grupos de liderança feminina. Todos queriam me ouvir. Todos queriam saber como eu enfrentei o sistema sem me dobrar. Alguns perguntavam sobre minha infância. E aí vinha o momento em que eu respirava fundo, ajustava a postura e dizia: meu pai foi um homem de poucas palavras e de menos ainda gestos. Nunca acrescentei mais, nunca expus detalhes, mas todos entendiam, porque em algum ponto da vida, todos conhecem alguém que se cala para não reconhecer a grandeza dos outros. Minha irmã me bloqueou nas redes sociais. Não respondeu às mensagens que mandei após o caso se tornar público. Nem quando descobriu que Augusto estava realmente vivo, mesmo antes da reaparição dele, ela teve coragem de me procurar. Meu pai, segundo me contaram, passou a dizer que nunca duvidou da minha força, tentando reescrever o próprio histórico como tantos fazem quando a verdade chega tarde demais. Mas a diferença é que agora eu não precisava mais disso. O reconhecimento que antes doía por vir de fora, quando o de dentro nunca chegou, passou a se tornar suficiente, porque percebi que não era só comigo. Muitas das mulheres que me escreviam após a publicação da matéria diziam a mesma coisa, que haviam construído carreiras, vidas, legados, e ainda assim, em casa, eram tratadas como estorvo, como exagero, como problemáticas. Algumas me chamavam de referência. Outras diziam que assistir minha fala na TV fez elas chorarem no banheiro escondidas dos filhos. E então entendi que o que eu fiz não era só por Augusto, era por todas nós. Por todas as mulheres que amaram com profundidade e foram chamadas de histéricas. Que lutaram com precisão e foram chamadas de autoritárias. Que se recusaram a abaixar a cabeça e foram chamadas de ingratas. Que vestiram uma farda ou um jaleco, ou ergueram um projeto com as próprias mãos, e foram chamadas de frias, apenas por não sorrirem enquanto eram ignoradas por quem mais deveriam poder contar. Augusto ainda não havia sido resgatado, mas os sinais estavam claros. Ele estava em algum lugar, vivo. As buscas haviam sido reabertas, agora oficialmente. Felipe havia sido liberado da vigilância, e eu continuava atuando. Não como uma esposa desesperada, mas como uma oficial com credenciais, com provas, com voz. E ainda assim, em casa, silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum parabéns por não ter desistido. Nada. E foi num domingo à tarde, depois de uma cerimônia em homenagem a militares desaparecidos, que fui abordada por uma senhora de cabelos grisalhos, olhos muito claros, mãos marcadas pelo tempo. Ela segurou meu braço com delicadeza e disse: eu conheci seu pai. Quando você foi promovida, ele disse que você só estava querendo chamar atenção. Mas agora, ele só assiste ao noticiário calado. Acho que ele entende, Major. Só não sabe como pedir desculpas. Sorri com o canto da boca. Não por raiva, mas por alívio, porque naquele momento, percebi que não precisava mais ouvir aquilo. Que talvez, só talvez, o orgulho que eu passei a vida inteira tentando receber de casa nunca existiu. Não porque eu falhei, mas porque eles nunca souberam reconhecer nada além do que refletia a própria mediocridade deles. E agora, eles não me enxergavam mais. Não porque eu me tornei invisível, mas porque eu cresci além da vista deles, além do teto que tentaram me impor, além da imagem que criaram de mim, e além do medo que os impedia de me amar como eu era. O orgulho que nunca veio de casa se transformou em uma certeza inabalável. Eu nunca precisei dele. A primeira vez que ouvi o nome dele transmitido por rádio depois de meses de silêncio, eu não chorei. Apenas fechei os olhos e fiquei ali, em pé, com a antena do rádio segura entre os dedos como se fosse o próprio pulso dele. A frequência era criptografada.
a origem indefinida, mas a voz, ainda que abafada pela estática, era dele. Eu conhecia cada pausa, cada sílaba, cada forma de respirar. Não havia mais dúvida. Augusto estava vivo e havia acabado de me dizer que estava esperando. Era como se naquele instante, tudo o que me restava da antiga vida, aquela antes da guerra, antes da ausência, antes do colapso, tivesse voltado, não como memória, mas como confirmação. Ele usou uma expressão que só nós dois conhecíamos, algo que ninguém mais entenderia. Era nosso código para estou ferido, mas consciente. E naquele momento entendi. O luto tinha sido necessário, não como encerramento, mas como gestação, porque o que nasceu de toda aquela ausência não foi só a busca, foi a versão de mim que jamais existiria se eu tivesse aceitado o silêncio. A Major Lacerda nasceu no dia em que me disseram para parar de viver no passado. Nasceu no exato instante em que o capelão encerrou a cerimônia, e meu pai, com a frieza de quem nunca me reconheceu, disse que era hora de seguir em frente. Naquele momento, eu enterrei a filha obediente, a esposa resignada, a oficial que esperava a ordem para agir, e nasceu uma mulher que se recusaria a ser apagada. A operação de resgate se tornou oficial 2 meses depois. Foram semanas de burocracia, disputas internas, protocolos de silêncio sendo rompidos sob pressão pública e institucional. Mas no fim, conseguiram. Ele foi encontrado em uma instalação improvisada, mantido em isolamento como testemunha de valor estratégico, expressão ambígua demais para esconder o que realmente fizeram. Deixaram-no para trás e esconderam porque seria mais simples do que admitir o erro. Quando Augusto voltou, havia um novo silêncio entre nós. Não era vazio, era plenitude. Um silêncio que não precisava explicar o que sabíamos. Ele me olhou no hospital, ainda com o braço enfaixado e um corte sob o olho, e disse apenas: "Você sabia." Eu sorri e respondi: "Sempre soube." Meu pai não apareceu para vê-lo, nem minha irmã. Disseram por terceiros que achavam melhor dar espaço. Mas espaço era tudo o que eles sempre me deram. Espaço entre nós, entre gestos que nunca vieram, entre palavras que nunca foram ditas. E agora que eu havia encontrado o que eles diziam impossível, não me interessava mais a presença deles. O que eu precisava, eu já havia construído. Augusto voltou para uma casa nova, um lugar que eu escolhi com cuidado, longe das ruas antigas, longe das fotos rasgadas e dos álbuns vazios. Ele voltou para uma mulher que já não precisava ser salva, para alguém que não queria desculpas nem compensações. Ele voltou para uma Major, e entendeu isso sem protestos, porque ele sempre soube que me amar era aceitar a farda e a força, não como obstáculos, mas como partes indissociáveis de mim. A imprensa tentou explorar o reencontro. Quiseram fotos, declarações, manchetes sentimentais. Eu recusei todas. Disse apenas: a história pública já foi contada. O resto é nosso. E guardei a fotografia do nosso reencontro em uma moldura simples, ao lado da primeira que tirei quando ele me pediu em casamento, do lado de fora de uma base no litoral, em meio a um turno de 36 horas sem dormir. Só que agora havia uma medalha entre nós, a dele, a minha, unificadas num único broche, que Felipe Mendes nos entregou no último evento que participou antes de pedir baixa. Felipe me abraçou forte naquele dia. Disse: "Se um dia eu tiver uma filha, espero que ela seja metade do que você é." Eu respondi que ele já era inteiro, e que o que tínhamos feito ali, ele, eu e Augusto, era maior do que nós. Era um rompimento histórico, um recado à estrutura, um aviso às próximas mulheres que viriam depois de mim. É possível não se calar. Eu não recebi nenhuma homenagem oficial. A Marinha nunca pediu desculpas formais, mas recebi uma carta. Veio de uma recruta novata vinda do interior. Ela disse: "Sou a única mulher da minha turma. E quando me disseram que seria difícil, pensei em desistir. Mas então li sua história. E agora entendo. Eu não sou o problema. O problema é quem espera que a gente desapareça." Eu guardei essa carta no mesmo envelope onde arquivei o relatório que provava que Augusto nunca foi declarado morto, apenas esquecido. Hoje, caminhamos juntos, lado a lado, sem pressa. Augusto ainda tem marcas no corpo. Eu também, mas as minhas não se veem, e talvez por isso, doam mais quando tocam. Ele sabe, e me toca com cuidado, não por fragilidade, mas por reverência.
Já não espero o reconhecimento do meu pai, nem da família, nem das instituições que preferiram o conveniente ao correto. Hoje, espero apenas o nascer do sol da varanda de nossa casa nova, com uma caneca de café nas mãos e a certeza de que venci sem gritar, sem implorar, sem pedir espaço, porque o espaço eu tomei, e nele construí uma nova história, onde ser mulher, ser militar, ser esposa, ser filha rejeitada, tudo isso se transformou em uma coisa só, ser inteira, a Major que nasceu do luto,